Boa noite a todos, meu Mojubá, uma satisfação muito grande estar aqui, né? Eu estou ao lado de um ser muito especial, a qual eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, né? Nesse retorno desse nosso trabalho, que é a live Papo com Fritz, né? Onde a gente vai conhecer o Obá Apetu, sim? Obá Apetu, que é um rei, né? Nasceu no Brasil e tem muita história para nos contar. Eu vou começar dando boa noite, né? Que já dei para todos vocês. Boa noite, Obá Apetu. Boa noite, Obá Fritz. É um prazer muito grande estar aqui. É uma honra também para mim. E ter a oportunidade de falar sobre a minha trajetória, a minha fé. E eu nunca pensei em me tornar rei. A coroa, ela surgiu do meu trabalho e não eu atrás de uma coroa. Então, acho isso muito importante deixar claro. Então, muito obrigado. Eu quero só ver aqui, Babá, se eu me permitir, o senhor já abre a live falando uma coisa interessante, né? A coroa veio com o seu trabalho, né? A coroa, quando a gente nasce, né? O senhor representa uma cultura, né, ancestral, de caminho, de coisas traçadas, né? Nesse início da nossa live, eu queria que você falasse para a gente, há coisas que se conquista e há coisas que nascem. Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Eu sou também Babalaô Ifá, Olu Ifá desde 2003, iniciado pelo Arabá Adesanya em Oderemó, Nigéria. O meu Odu nasceu em que o rei e a rainha, os reis, os políticos, os diplomatas, os professores, que eu também sou professor universitário, inclusive, a educação, a arte, nasceram no meu Odu. Vou me reservar o direito de não falar o meu Odu, né, em público. Mas o meu Odu nasce justamente os grandes reis. E quando me iniciei para Ifá em 2004, eu não imaginei que hoje sentaria na cadeira de maior cargo e posição no mundo iorubá, que é em Leifé. Obá Apetu é um rei do governo, é um rei escolhido por Oxalá. E isso estava no meu Odu lá atrás. Então, acho que do céu já vim com isso. Só que fui fazendo o meu trabalho espiritual. Quando é que você soube isso? Olha, eu soube quando meu Odu nasceu. Mas quando eu tive consciência, foi quando Obalessum... Primeiro eu fui rei em Oderemó, em 2008. Me tornei rei da cidade de Oderemó, em Ogun State. Obatalá disse que eu era rei daquela cidade. Na cidade em que eu iniciei também para Ifá. Como meu Odu nasceu nessa cidade, que eu era rei, 3 anos depois eu fui coroado como Obala, por causa do meu Odu. E eu achei que já tivesse chegado no ápice, né, de hierarquia e tal. E Oxalá, Obatalá, Orixalá, Orixalá Guiã, Orixalá Lufã, eles sempre me puxaram para algo maior. E em agosto do ano passado, eu fui visitar Ileifé. Já tinha ido outras vezes como Obala. E quando eu estava com Obalessum, que é o rei maior de Obatalá no mundo, que inclusive ele coroa o Onifé, ele que dá a coroa de Onifé, ele que faz o bori do rei de toda a terra iorubá. Ele jogou para mim, em agosto, e ele falou assim: Obatalá te chama para ser Obá Apetu. Eu falei assim, com todo respeito, né? Eu falei assim, bati cabeça para ele, Eru Adadi Obá, Eru Adadi Obá, Obá Lessum. Eu fico lisonjeado por Obatalá ter me escolhido.
Mas, o que é Bapetu? O que é isso, né? O que é essa nomenclatura, esse nome Bapetu? E qual é a minha função? Porque se eu não souber o que eu estou fazendo, e se alguém no Brasil ou nos Estados Unidos, onde eu também moro, né, me perguntarem o que é e eu não souber responder, eu vou me sentir constrangido e vou constranger o Senhor. Afinal, eu te represento. Aí ele falou assim, o Bapetu é aquele que apazigua, harmoniza e inclui todos os povos, independentemente de sexo, raça e cor. Esse título, ele é dado, quando é dado a alguém, né, no seu caso, que recebeu. Antes ele já tinha sido dado a alguém? Não. Como é que funciona? Eu perguntei isso também. Eu fui o primeiro Bapetu desses 15 mil anos. O Batalá guardou esse título por 15 mil anos, de 10 a 15 mil antes de Cristo, dizendo que chegaria o Bapetu. E o povo Yorubá teve briga entre eles. Como é que pode um estrangeiro ocupar uma coroa com o pai do povo Yorubá? E o Baressum falou, foi o Batalá que escolheu. E a civilização nasceu em Ile-Ife, pela ciência, né? Era Pangeia. Então, a África, dali, todos os seres humanos nasceram. Então, o Batalá moldou o ser humano desse núcleo Ile-Ife. E esse cargo Bapetu, que está nos Itangil do Ifá, sempre teve, só que nunca existiu, nem junto ao povo Yorubá, alguém que o Batalá dissesse, ele vai ser o Bapetu. Isso é através do jogo? Jogo, consulta, são vários sacerdotes, inclusive o Baressum, e um segredo também, que eu não posso revelar, que é muito forte, para confirmar se eu sou escolhido. E eu fui escolhido. Na verdade, você já nasceu, né? O senhor já nasceu com uma determinação e um caminho, né, que o senhor não sabia. Exato. Correto? Exato. E no momento certo, eu queria que você falasse um pouco do seu nascimento, da sua trajetória desde o início. O senhor nasceu quando e aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro, filho de uma mãe professora universitária maravilhosa. Minha mãe, ateia, totalmente ateia. Minha família toda ateia. E minha mãe dava aula o dia inteiro. Né? Meu pai, estrangeiro. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. E minha mãe ficou com 2 filhos, eu e minha irmã. E ela dava aula o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Nisso, ela contratou uma secretária para cuidar de mim e da minha irmã, porque ela saía às 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. Era a nossa babá, o nome dela era Rita, raspada de Oxalá pelo falecido Joaquim Mota. E um belo dia, eu tinha muitas visões, conversava com espíritos. Minha mãe achava que eu era maluco, estava com problemas. A Rita, então, eu tive uma amidalite e ela decidiu, nas minhas férias escolares, em junho, me levar para Nova Iguaçu, para Miguel Couto, fazer um jogo com o falecido Joaquim Mota. Ali na verdade, na época era tudo Nova Iguaçu. Hoje é meio espírita, né? Hoje foi emancipado. Mas era Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E na época a gente tinha um trem que ia para lá, lembra de um trem? Sim. Juscelino, na estação de Juscelino. Não sei se ainda existe esse trem. Existe? Você lembra que era pequeno, me pegou no trem, eu adorava trem, né? Fiquei enlouquecido com aquele trem marrom, E era mesquita. Era mesquita, justamente. Aí ele jogou para mim e falou assim, olha, o problema dele é que ele tem que raspar para o Xaguiano. Raspar para o Oxalá. Aí a Rita, mas como é que eu vou fazer isso? A mãe dele, na época não tinha telefone, né?
Existia orelhão, existia telefone, mas existia... Era difícil a Isso era em que comunicação. ano? Você tinha 7 anos? Em 1977, 15 de junho. 77. Você já tinha tido antes alguma relação, além das visões dessa... Não. Com o espiritismo? Tinha ido a terreiro, nada. Foi a primeira vez. Nunca fui. Mas a mãe me conta que, quando eu tinha 1 ano e 8 meses, ela tinha uma amiga que tinha uma fazenda em Três Rios. E essa fazenda tinha 2 chifres de boi para decorar a fazenda. E eu passei no colo dela. Sempre passava no colo dela nessa fazenda. Um belo dia eu chorei muito. Gritava muito, não queria passar. A senhora, que era Yalorixá de Umbanda, ela, peraí, seu filho está tendo alguma visão. Ela pegou o chifre. O chifre de decoração, né? Quando virou o chifre, tinha vários feitiços dentro do chifre. Porque a fazenda dela, na época, as indústrias, uma indústria lá de olaria, que faz tijolo, Sim. queria comprar a fazenda dela, ela não queria vender. Então ela encontrou um feitiço dentro do chifre. Aí ela fez os procedimentos dela e tal. Depois eu passei dormindo no colo da minha mãe. E às vezes eu falava com a minha mãe o que ia acontecer. E acontecia. Eu falava assim, olha, tem alguma coisa esse menino que eu não sei o que é, não. Ele tem alguma coisa com ele que eu não sei. Porque ninguém é da religião, né? Até que a Rita me levou lá no Joaquim Mota, eu raspei, iniciei. No mesmo ano? Não, isso foi desde criança. Aos 7 anos tinha essa babá, que identificou em mim essa mediunidade e me levou para ele. E ela, no desespero dela, porque eu tinha uma amidalite, com uma febre de 40 graus, ao invés de me levar para o hospital, estamos falando de 1977, onde era simpatia, era rezadeira, era chá disso, chá daquilo, e macumba. E rezadeira. É o que restava a gente. Você era o único filho? Não, tem minha irmã mais velha. Minha irmã tem 5 anos mais velha que eu. Também teve alguma relação com o orixá? Nenhuma. Da sua família só? Avó? Ninguém. Todo mundo ateu, todo mundo parte europeu, parte indiano e uma bisavó negra de Berim. Ninguém. A sua infância foi aonde? Depois eu fui em Copacabana, Rio de Janeiro. Parte da minha adolescência, minha mãe foi transferida quando a UERJ inaugurou em Caxias, pedagogia. Minha mãe foi dar aula na UERJ. Aí eu fui para Caxias, 14 anos de idade, mas sempre indo aos Estados Unidos e Brasil, né? Minha mãe viajava muito. Aí fui para a UERJ, aí foi transferido para Caxias. Aí de Caxias, eu conheci a Baixada, aí conheci o Candomblé, de Valdomiro Baiano, Anitinha, etc, etc. Aí fui com o rato de Candomblé que eu gostava, escondido dela. Ela não gostava muito quer dizer, ela não entendia do Candomblé, né? Ela não entendia. Na verdade, ela não gostava de macumba, achava que macumba era do demônio. E eu ia escondido dela. E como é que foi? Do seu barco foi só você? Foi mais pessoas? Olha, no meu barco eu me lembro que tinha o Oxóssi, tinha o Xangô. Oxóssi, o Xangô e acho que o Oxum. Oxóssi, Xangô e Oxum. Nessa época, né, como é que foi pós a iniciação? Né? Você com pouca idade, né, como é que foi o pós, você é uma pessoa a qual a família não tinha, né, nenhuma relação, né, com essa cultura? Minha mãe quis processar a Rita, quis mandar ela para a delegacia, eu cheguei careca. Eu tinha meu cabelo muito liso, eu tinha o cabelo bem índio, né? O cabelo era aqui assim. Imagina eu com cabeludo, cabelo comprido, cheguei em casa careca e de quelê. Aí a Rita falou com a minha mãe, não, porque ele está com dor de garganta. Ela porque não levou ele para o médico, não me ligou. Que minha mãe permitiu que eu fosse ver boi, vaca, em Três Rios, que a Rita era de lá. Mas no meio do caminho, a Rita parou lá na mesquita. Parou lá. E foi feito minhas coisas todas, era férias escolares, voltei careca para casa, minha mãe teve um troço. Minha mãe quis arrancar o quelê, meu cordão. Aí a mãe, quando botou a mão aqui, minha mãe sentiu um arrepio, deu um susto, falou, não vou fazer nada.
E a Rita falou, não faz isso não, pelo amor de Deus, isso é assim, assim. A mãe aceitou. Como é que ficou a saúde após a iniciação? Não, foi embora da garganta. Foi embora, era a garganta, né? Era amidalite. Na verdade, eu tinha que ter feito orixá. Né? Na cabeça da minha madrinha, coitada, que não tinha muita cultura, então eu vou colocar a garganta com mandiabô, né? Com egé, um antibiótico, e curou. Muito chá. Fala o nome do seu pai e da sua mãe. Meu pai é Salerno, minha mãe é Nilma. Sua irmã? Wilcimara. Se dava bem com a sua irmã? Se dá bem com a sua irmã? Como todo irmão, a gente tem mais desavença, né? Minha irmã é um pouco mais velha que eu. E... Mais velha sempre quer mandar, né? Sempre. Nossa Senhora. Mas assim, amo minha irmã e minha irmã, mas tivemos vidas bem diferentes. Ela é muito ateia, né? Muito materialista. E eu sempre espiritualista, então dois mundos opostos. Ela é bem-sucedida, funcionária pública, muito bem-sucedida no Brasil, e doutorada na Alemanha. Também sou doutorando, né, nos Estados Unidos. Em termos de educação e cultura, minha mãe sempre prezou muito. Tenho 2 faculdades, mestrado e faço doutorado. E minha irmã fez doutorado também na Alemanha, é funcionária pública do ICMS. Ela seguiu o destino dela, eu segui o meu. Minha mãe faleceu de Covid, então teve... Assim, não tem como uma espiritualidade com uma pessoa que não acredita em nada, né? E ter a mesma crença. Agora, após sua iniciação, né? Você é muito novo, se iniciou. Como é que era a questão dos estudos, né? Você hoje tem 2 faculdades, né? Doutorando, mestrado. Como é que foi essa sua trajetória de estudo? Minha trajetória de estudo, eu sou muito curioso, gosto de ler muito, leio bastante todas as ciências. E a minha espiritualidade nunca atrapalhou meus estudos, pelo contrário, quando eu tinha assim, insegurança e dificuldade, eu sempre pedia ao Oxalá que iluminasse a minha mente para que eu absorvesse o que eu estivesse lendo. Sempre botei a espiritualidade na minha vida na frente, sempre. E minha mãe falava, olha, suas notas têm que ser acima de 7. Porque você, como negro, num país altamente racista, se você não tiver uma voz, não souber se colocar, não souber as leis, não souber respeitar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, foi uma coisa muito bem direcionada. E macumbeiro, né? E macumbeiro, né? E eu nunca escondi a minha religião. Na minha escola, na minha faculdade, ia com os elequés, porque eu sou muito apropriado do que eu acredito. Muito apropriado da minha fé e do que eu acredito. Não escondo de forma alguma. Tenho preconceito alheio, e hoje eu entendo que o preconceito já diz preconceituar. Conceituar aquilo que não conhece. Sim. Então eu comecei a ensinar o que é o que eu acredito. Mas o preconceito é seu, não é meu, e eu me estou muito bem. Enfim, estudei teologia também, conheço muito bem a Bíblia, por sinal, para debater com propriedade com pastores que a minha fé não é um boi de presépio, é uma fé bem estudada e com muito resultado. O candomblé sempre foi uma cultura do subúrbio, né? Da Baixada Fluminense, né? Que quando veio para o Rio de Janeiro, ele vai para o centro do Rio, né, onde ali tudo acontecia. A especulação imobiliária e também a perseguição fez com que as casas de axé, por espaço também, fosse levada para o interior. Você, um jovem de Copacabana, como é que era ser de candomblé, de Oxalá, vestir branco, né? Você falou que usava seus fios de ponta, você sofria discriminação. Isso que te levou a pesquisar e a estudar para debater e difundir essa cultura, mostrar o que realmente a cultura é? Sim. O que eu aprendi do candomblé? O candomblé é uma das religiões que mais inclui e não afasta. Né? Por exemplo,
O que fazer de um homem negro num país altamente racista, uma mulher negra num país que a misoginia impera? Essa é a minha visão, tá? Desculpa quem está me assistindo. E eu tinha um amigo meu, por exemplo, ele era negro, falava 8 idiomas e só tirava 10 na faculdade. Ele fez prova na EPA Varig como comissário de bordo. Ele não passou. Quem passou foi o colega dele de olho azul, que nem segundo grau tinha. Isso eu nunca esqueci isso. E o candomblé fez? O candomblé acolheu a população que é excluída, que garra na sua fé. Você pode, você consegue, chame seu orixá, confie no que você carrega e vá em frente. Então o candomblé, de uma forma ou outra, empoderou nós, negros, a termos voz num país altamente racista e que é composto, de sua maioria, de pardos e negros. Então o candomblé fez muito isso. E me espanto muito termos uma quantidade de pessoas negras, de evangélicos, por exemplo, das costas para a ancestralidade. Vou chegar lá também e falar por que disso. Também eu tenho os dois lados que eu acredito. Mas o candomblé tem um papel muito importante de inclusão social. Muito importante na inclusão social. Hoje, com o advento da internet, hoje não existe mais no nosso candomblé nós vai, nós come, nós bebe. É nós vamos, nós comemos e nós bebemos. Hoje as pessoas estão na faculdade, estão estudando, estão aí. Então esse candomblé da ignorância cultural, porque era impedido de estudar inclusive, né? Não existe mais. Então, assim, a fé, ela é simplesmente daquilo que nós acreditamos. E também por questões da inclusão social. É muito ruim o governo não abraçar as religiões de matriz africana com esse objetivo da inclusão, porque é uma religião que inclui. A homofobia está aí, milhares de crimes acontecendo. O Brasil é o país que mais mata. Que mais mata. Transsexuais, né? Que mais mata. E o que resta ao transexual, se ele não é aceito, o que resta? A prostituição, a droga, e poucos vão ser empresário, vão montar alguma coisa, porque tem apoio de famílias, ou dessa religião talvez, ou de outras religiões, que o apoiam. Porque a homossexualidade não é uma escolha, você não opta, você nasce. Uma vez eu ouvi, né, que o homossexual não podia ser babalaô. O que você tem a dizer sobre isso? O Keifá fala sobre isso. Não existe nenhum Odu que proíba o homossexual de ser babalaô. Os Odus falam que o homem nasceu para a mulher nasceu para o homem. Claro, porque se o mundo inteiro fosse homossexual, não haveria humanidade. Né? Não ia procriar. Mas, Ifá diz que é mais prazeroso uma relação de um homem e mulher, porque a vida é feita de dualidade e polaridade. Ao encontro de duas forças que se equilibram na natureza. Ifá fala sobre o que é mais prazeroso, mais que liga a energia, mas não condena a homossexualidade, porque se condenasse, se Ifá é a voz de Deus, e se Deus criou todos os seres humanos, como é que pode o próprio Deus que te criou te jogar no inferno? Porque você, criancinha, às vezes opta pelo mesmo sexo. Uma criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos, é comprovado pela ciência, já tem aquela tendência homossexual, ou não? Não tem? Sim. Então, aí Deus pega... pessoas são. Deus pega essa criancinha e joga no inferno. Ela não tem nem consciência da sexualidade dela. Ela nem sabe o que é isso. A criança não tem consciência disso. E ela vai para o inferno?
É esse Vá, é esse Deus que se contradiz? Então, se Deus criou todos os seres, e uma parte da sua criação, ele entra em contradição, por que eu vou cultuar esse Deus? Eu não vou cultuar um Deus que se contradiz, porque eu tenho inteligência. No candomblé, quando a gente se inicia, a gente tem o Zé Uó, né? A Angola chama de Kizila, né? Aquilo tabu, que não pode, né? No Ifá, o que não pode? Tudo e nada. Cada Odu. E o que é Odu? Eu vou até dar uma palavra aqui. O Arabá, Adesanya Samorim, Aburu Abui Arabá. I hope you are watching this live, although you don't speak Portuguese, maybe you can understand Aburu Abui. Arabá Samorim, ele deu um exemplo muito bacana, quem é Orumilá, quem é Ifá e quem é Odu. Ele falou assim, Obá Petu, imagine um supermercado como um atacadão. Tem maior que atacadão? Não sei. Sam's Club. Um supermercado gigantesco. Aí você vai a Ifá, Ifá diz que você precisa de uma noz moscada para o seu ebó. Por quê? Eu sou um cozinheiro, tenho um restaurante e vendo um prato com aquela noz moscada. Sem a noz moscada, meu prato vai ter alteração. Os meus clientes vão reclamar. E eu posso ter a probabilidade de perder dinheiro e clientes por não ter a noz moscada do dia a dia. Aí Ifá fala, olha, o teu ebó para sua prosperidade é uma noz moscada. Babá, e agora, onde eu acho isso? E Deus disse que é a noz moscada, Ifá é Deus, a voz de Deus. Aí eu chego no supermercado que tem lá 16 corredores gigantescos, que são os 16 odus. Essa noz moscada está dentro de um odu, de um corredor do supermercado, que vai que determinar o destino da minha comida. Então está lá, ingrediente. E é uma noz moscada no meio de milhares de ingredientes. Eu vou entrar. Primeiro, já sei qual é o corredor. O Odu falou da noz moscada, é o Xeveji. Corredor 15. Mas é um corredor gigantesco. Vou chamar o gerente. Orumilá. Orumilá, babá. Por favor, aonde está a noz moscada? Orumilá vai pegar minha mão, vai me colocar dentro do Odu, que é o Xê, vai pegar a noz moscada, entregar na minha mão e diz, esse é o ingrediente, tá bom. Mas, Ifá pode dizer para mim assim, mas o seu tabu é comer noz moscada. Não lambe a noz moscada, jogue no chão. Para você não vai servir, você é alérgico. É o tabu. No seu caso, você é alérgico. No meu, eu posso comer. Mesmo sendo do mesmo odor. Como é que eu descubro? Na consulta oracular. Não é uma lista no Google. Tabu de Odê, de Oxê. É isso. Não é. Você consulta o Orumilá, que o Odu está ligado ao seu Ori, para poder dizer o que serve ou não serve na sua vida. O que te levou à cultura iorubá, o Ifá, né? O que te levou o que te chamou? Simples. O porquê da vida. O porquê de tudo. O porquê que eu tomo banho de egé. O porquê que minha cabeça é raspada e cortada. O porquê que eu tenho que tomar banho de uma certa erva e não da outra. O porquê que tem que sacrifício animal. Ou às vezes, por que não se mata animal, solta animal vivo? Por que eu uso certos ingredientes no ebó? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo? O senhor sempre foi assim, desde criança? Desde criança. Perguntador. Super questionador, por isso eu fiz direito. Se eu não fosse questionador, eu já teria largado a religião. Porque meus momentos de conflito, de fraqueza, de medo, de perturbação, eu me ajoelhei no pé de Oxalá e disse, por quê? Eu quero resposta agora, senão eu jogo o seu assentamento no lixo. Afinal de contas, fui eu que sou raspado para o senhor, então eu tenho direito de jogar o seu no lixo.
E ele me trazia a resposta no dia seguinte. Porque ele sabe o filho que ele tem. No Candomblé, eu não sei no Ifá, quero saber agora, há certas respostas que a gente não tem na hora que a gente quer. Como é que foi esses momentos, né? Porque hoje o senhor chegou a um patamar onde já obteve várias respostas, mas que o senhor questionava e não tinha aquela resposta. Como é que foi? Como é que era ali? Como é que o senhor lidava com isso? Eu anotava no papel o momento, a data e a hora que eu não tive a resposta para perguntar a ela depois de 2 meses. Mas ela não saía da minha cabeça. Por outro lado, eu também entendia que existe pré-requisito. A parte jurídica, eu não posso fazer pergunta de processo penal 2 se eu ainda não estudei processo penal 1. Então, há perguntas que eu não vou entender, mesmo que o sacerdote dê a resposta. Porque eu ainda não passei por aquilo. Mas isso também é uma resposta. Se eu faço uma pergunta, meu sacerdote fala, eu não vou te responder, porque isso é um pré-requisito deste ritual que você ainda não fez. Por exemplo, antes de eu fazer Ifá, eu perguntava quem era Yamildo. O Babalaô falou comigo, Yamildo é uma das esposas de Oromilá. Mas você só vai entender quando estiver de frente dela. Agora não tem como te explicar. É como se você me perguntasse o que é um choque elétrico, por mais que eu falasse que elétrons, prótons, nêutrons, a energia está ali. Se eu não botar o dedo na tomada, eu não vou entender o que é um choque. Não vai sentir. Não vou sentir o que é um choque. Então, existem pré-requisitos. Não é que eu não tive resposta. Teve um momento de me dar resposta para encaixar na minha pergunta. Mas eu tive resposta. Quando chegou o momento, eu perguntei a mesma pergunta. A resposta veio na hora. E assim, estou quase há 30 anos nessa religião por isso. As respostas eram satisfatórias? Sim, se não fosse, eu ia largar, ou ia até o fim, ou mudava a forma de perguntar. Eu não largo isso. Tenho um filho para criar. Meu filho tem 27 anos. Quando a gente é pai, a gente vai fundo porque tem filho para criar. E eu não vou botar meu filho numa religião da qual eu tenho uma duvidazinha qualquer que seja, que eu preciso criar o Bruno. O senhor, essa sua chamada, né, a sua ida para a África, né, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa decisão de ir à África. O que te levou à África? Foi muito bacana isso. E, olha, foi forte. Quando em 1998, eu estava me formando em Direito, mas eu nunca incorporei na minha vida no Candomblé. Passei por todos os rituais, banho de egé, adjá na cabeça, borão, é tudo que a gente sabe, né? É que é adorável, né? Adjá na cabeça, ogã com bolanã. E eu nunca incorporei, mas eu gosto de cantar Candomblé, eu canto muito Candomblé, acho lindo, as cantigas. Então eu cantava muito Candomblé. E, por eu nunca ter incorporado, em 1990, morando em Nova York, Estados Unidos, eu conheci um Babalaô e ele jogou para mim. Ele jogou para mim e falou assim, olha, Oxalá te aguarda na África. Aí eu falei assim, babá, com todo respeito, eu não tenho dinheiro nem para pegar um trem para o bairro do lado, porque meu dinheiro para pagar a faculdade e comer. E chega lá e ir para a África, só rico vai para a África, não tem condições disso. Ele falou assim, não, Ifá está dizendo que você vai, então eu vou escrever uma carta aqui. Ele escreveu uma carta para mim. Ele era príncipe, nem sabia desse negócio de monarquia, rei, príncipe, eu não entendia disso. E carimbou, botou meu nome. Falou, procura o rei Obá Bamila. Nhekiti, Efon. Rei Obá Bamila. Foi em 1990. Mas babá, tem outro problema. Eu não sei falar sua língua. Você está falando. Minha língua é inglês. A Nigéria é a colonização da Inglaterra, tá, gente? A Inglaterra que colonizou a Nigéria. Eu falei, então tá ótimo. Então, inglês, pelo menos, é minha língua também, né? Então, não tem problema nenhum. Só que eu continuei em Nova York. Em 1993, 4, eu voltei ao Brasil. Montei uma empresa de curso de idiomas do executivo, que eu tenho até hoje. E retomei minha faculdade de Direito.
E me casei, retomei a faculdade de Direito e tal. No final da minha faculdade, eu fazendo uma prova de processo penal, eu senti uma mão, uma garra, entrando aqui assim, minha. Eu dei um grito na sala de aula. E eu fazendo uma prova, aquele silêncio. Caí no chão. Aí levantei o professor Dr. Wilson, falecido, de Direito Civil e de Processo. Processo Civil, não era penal, Processo Civil. Aí ele virou para mim e falou assim, doutor Wilson, não era doutor nenhum, né? Achava todo mundo de doutor. Aí eu falei, me gelei, que era a prova que só tirava 0. Eu queria me formar, não conseguia. Tirava 10 em penal, só 10. E só 0 em civil. Logo na matéria de quem eu precisava 5 pontos para sair da faculdade. Não aguentava mais a faculdade. Era Gama Filho na época. E eu falei assim, doutor Wilson, olha, vou ser sincero, essa matéria eu não aguento, não entendo, não vou aprender, só sei de penal, penal arrebento, civil não consigo, sou limitado. Não chamei para isso não, você incorporou. Incorporei o quê? Eu não incorporo não. Você incorporou assim, na minha prova, eu sou pai de santo. Eu sou não é juiz, é a profissão, mas eu sou pai de santo de Umbanda. Eu falei, legal. Foi quando eu procurei o Valdomiro Baiano. Fui jogar com ele. Aí o Valdomiro Baiano jogou para mim e falou, olha, a sua obrigação de 21 anos está atrasada. O que você tem é egum. Bom, egum é básico, todo mundo tem. Na minha época era moda falar que era egum, não sei se hoje em dia está assim. Todo mundo tinha um egum a tiracola, todo mundo naquela época. Tinha 2 ou 3 ou 4 eguns a tiracola. Eu era um deles, tinha uns 10 eguns. O Valdomiro Baiano, cheio de egum de novo, tirava egum todo mês. Bom, então vamos tirar o egum. Aí eu comprei tudo para Oxalá. Tinha uma situação estável, né, econômica. Comprei tudo para Oxalá. E me recolhi numa sexta-feira. Aquela ladeira, não sei se era São João, tinha uma ladeira alta na casa do Valdomiro Baiano. É Caxias. É em Caxias. Parque Fluminense. Parque Fluminense. Que sobe uma ladeira gigantesca, né? Sim. Aí aquela ladeira gigantesca, eu subi naquela ladeira com o pessoal, com compras, com isso, aquilo. Aí eu me recolhi. Isso é uma caneca do Efun Laché. Efun Laché. Efun Laché. Efun Laché quer dizer, Oxalá. Passar minha água para ela. Axé. Essa caneca. Vou levar para casa, né? Claro, é presente. Aí, eu lá iniciado, olha que espiritualidade. Sexta-feira, eu recolhi, e essa mão veio de novo aqui. Eu falei, ô babá, joga pra mim. Aí o Valdomiro Baiano, moço, o sotaque dele de baiano. Não sei imitar o sotaque da Bahia. Mas não sei o que, amanhã. Eu disse, Valdomiro, meu pai, eu tô com um negócio aqui. Ele, esse negócio é assim mesmo. Esse negócio sai. Eu falei, não, mas o negócio está aqui. Aí ele jogou, ele não jogou. Estava cansado, né? Já está cansado, também era tarde. Ninguém vai jogar tarde da noite cansado. Comecei a ter febre, morando em Copacabana na época. Comecei a ter febre. Aí eu vi 2 Xangôs. Eu não sei se era Xangô ou se era Oxóssi, Logum-Edé ou Decarê. Mas eu vi uma escadaria gigantesca de água, muita água, e um Xangô vindo girando, com, acho que era Logum-Edé girando também. E o Valdomiro Baiano, veja, aí vem girando naquela escada e tal. Parou na minha frente. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu vi Oxalá apontando a porta da rua. Aí eu levantei, com febre, peguei meu carro, voltei para Copacabana, cheguei em Copacabana sem febre nenhuma. Ou seja, o problema não era do Valdomiro Baiano. O meu caminho não era ali. Já era a carta de 1990, da África, respondendo a sua pergunta. Não era ali meu caminho. Mas, na época, eu comecei a estudar para juiz, CEPAD, o nome do curso era CEPAD, não existe mais.
E estava indo muito bem no curso de juiz. Eu fiz um OBI com a Anitinha para resolver isso. E a Anitinha jogou e tal, e a coisa não resolveu. Qual o resultado do OBI que a Anitinha me deu? Eu cheguei em casa, arrumando as minhas coisas, e encontrei essa carta de 1990. Nós estamos falando de 1998. 8 anos depois. Um telefone quase sumido do Babamila. Eu liguei para a Nigéria, a primeira coisa que ele falou: Why did you take so long? Por que demorou tanto? O Badalá is still waiting for you. O Badalá ainda espera por você. Aí eu falei com a Fátima, minha mulher: olha só, eu não sei o que vai ser isso, mas vamos dar comida ao Ogum. Sou devoto do Ogum. Sou do Oxalá, sou devoto do Ogum, de Exu, de Oxum, de todo mundo. Sou devoto de todo mundo. Sou devoto de todo mundo. De todo mundo. De preto velho, caboclo, é espírito, quer me fazer bem, sou devoto. Não tem problema com isso não. Aí, peguei a Fátima, fui para a Serra de Petrópolis, arriei o Inhame, como já de candomblé antigo, já jogava, ouvia, né? Aí perguntei ao meu pai Ogum: Ogum, meu pai, é para eu confiar, é para eu ir para a África? O Ogum disse que sim. E deu sim. Bom, inglês é meu idioma, dinheiro tenho e fé eu tenho. Dinheiro eu tenho assim, vendi imóvel, vendi carro, ela também vendeu carro, né? Não tinha dinheiro em caixa, a gente vendeu. Empréstimo, enfim, fiquei duro. Confiou cegamente. Cegamente no que eu vi no jogo do Ogum. Mas, eu, como te disse, eu sou professor de inglês, e sou dono de um curso, e eu botei um anúncio para contratar professores. E apareceu na minha porta um nigeriano para dar aula, para trabalhar para mim. Esse nigeriano, eu falei: você vai me levar para a África, eu te pago para ser meu guia turístico. Assim, guia, porque eu já tinha a carta do Bamila, que ele não conhecia. Quando eu cheguei na Nigéria, Ifá consultou para mim e falou assim: olha, o seu caminho é Oxalá. Aí Oxalá e todos os orixás. E eu me iniciei para todos os orixás, por fim, o Batalá. Iniciei para Exu, para Ogum. Lá é assim, não sei se você sabe disso. Na Nigéria você não recebe assentamento. Não arruma assentamento te dá. Você tem que raspar, tem que passar por tudo para aquele assentamento vir para você, que é o Jubó. E assim eu fiz. Exu, Ogum, Odé, todos. Só que eu não senti nada, nenhum deles. Nem arrepio, porque eu já sabia que eu não incorporava mesmo, né? Até que, quando chegou a vez de Oxalá, aí eu senti nosso pai me pegando. Eu não conseguia me mexer, eu estava consciente. Você já estava quantos anos de santo? 21. De candomblé. Dado completo. Eu ia fazer os 21 na Nigéria. Para isso que eu fui, na verdade. E eu falei com a Fátima: olha só, vamos chegar na Nigéria, pego logo assentamento de 21 anos e volto para os Estados Unidos. Nem passo no Brasil. Na verdade, esse nosso papo, a gente chegou na Nigéria, mas antes você foi para os Estados Unidos. Não, sempre morei nos Estados Unidos. Você foi para quantos anos? 18. 18 anos, por quê? Para a faculdade. Ah, para estudar. Para estudar. E acabou ficando por lá. Sim, estudante, casei, sou americano, venho americano, cidadão americano, a língua, a cultura africana ela é muito forte. O Harlem, o negro nos Estados Unidos é muito forte. E eu me identifiquei muito, né? E tudo meu é cultura negra. Harlem, blues, jazz, macumba, orixá. Eu sou negro de corpo e alma. E mergulho na cultura negra nos Estados Unidos também, né? E assim, e amo tudo que é cultura negra. A minha comida nos Estados Unidos era soul food. É uma comida tipo da Bahia, do sul dos Estados Unidos. Eu ia no restaurante comer essa comida. Então, sempre vivi a cultura, minha cultura negra. Aí de lá foi para a África. De lá para a África. Não, vim para o Brasil para fazer o curso, para montar uma empresa, direito. Só vim para cá para estudar direito. Aí voltei de novo para os Estados Unidos. De lá para a África. E como é que foi chegar na África? Foi com essa carta. Porque até então, com esse tempo todo, não sim, mas como é que foi? Porque a gente tem ideias, né? Como é que foi?
Olha, é chegar num país que não tem luz, que não existia vaso sanitário, muita malária, rico, cultura, pessoas maravilhosas, mas na época, hoje em dia tem um pouco de luz, o dia mudou um pouco, mas a adaptação cultural foi um choque cultural muito grande. Mas depois me adaptei. E quem passa por Hong Kong de Candomblé... Você foi em 98? Não, foi em 99. 99. Quem passa no Hong Kong de Candomblé, tira na África de letra, né? Graças a Deus, eu passei em vários Hong Kongs. Ficou fácil. Mas quem não vai de Hong Kong, vai direto para lá, sofre um pouco. Essa primeira vez que você foi para a África, você ficou lá quanto tempo? 50 dias, 50 noites, sem dormir. Quando você chegou, você foi direto para quem ele esperava ou houve ainda um processo de conhecimento? Você acabou levando lá o seu amigo, que foi professor? Não, ele era meu funcionário. Ele foi? Foi, eu paguei para ele ir, porque para ter um guia local, né? Aí ele chegou no centro da cidade, ele se dizia Babalaô, lá descobri que não era nada, porque ele foi proibido de entrar nos rituais que eu entrava, os sacerdotes barravam ele, né? E ele aqui no Brasil, nem vou nem citar o nome dele, né? Mas no Brasil continua fazendo de coisa, ele se virou Babalaô já ou não, mas enfim. E a função dele é seguir a turística, até que eu falei, eu preciso nessa cidade aqui, me leva até lá. Aí eu fui até lá, aí encontrei o Bamila, o Arabá jogou para mim, falou tudo o que eu tinha que fazer. Aí o Oxalá me pegou, voltei, aí falou que tinha vindo para o Brasil, minha mãe estava aqui no Brasil, voltei para o Brasil, chegando aqui, aí o Bamila falou que o Oxalá incorporaria em mim. Porque lá se trabalha muito com plantas sagradas de poder. Né? E é muito comum ter plantas sagradas. E eu tive acesso a muitas ervas. E eu pensei que tivesse sido intoxicado. Que não fosse uma incorporação, que alguém me enganou. Pelo que eu incorporei, eu fiquei com medo de saber o que era. Você só tomou banho ou bebeu? Banho e bebi. Direto. Quando eu cheguei no Brasil, o Bamila falou assim, olha, você faz uma dieta de 7 dias, faz o Oriki de Oxalá, que o Oxalá vai te pegar. Assim eu fiz. E Oxalá não me pegou. Isso foi em dezembro. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quase um ano depois. Eu não falava de Oxalá, fiquei quieto. Ninguém sabia que tinha da África. Aí eu fui convidado para um candomblé. Eu estava tão desgostoso que Oxalá não veio em mim. Eu achei que na África tivesse feito alguma coisa para eu sentir aquilo que eu senti, e que eu fui para um candomblé, e nesse candomblé era um decá de Oxalá, era 21 anos de Oxalá, água de Oxalá, era em janeiro, era festa de Oxalá. Aí estenderam um pano branco lá para 5 horas da manhã, eu entrei embaixo do pano branco, a minha mulher do meu lado. Falei assim, ninguém sabe que eu incorporo mesmo, eu já não incorporei na África, que eu senti, não acredito que eu senti na África. Aí de repente eu senti minha cabeça girar. Falei, minha pressão baixou. Eu falei com a Fátima assim, Fátima, olha só, embora, vamos sair daqui de baixo, porque minha pressão baixou, eu não estou me sentindo muito bem. Aí a mãe Beata estava lá, nesse candomblé. Aí quando eu saí, eu senti um pano branco vindo aqui no meu olho. Um pano branco. Caiu em cima de mim um pano branco. Mas não tinha pano branco nenhum. Aí caiu um pano branco em cima de mim, eu não consegui mais andar. Minhas pernas travaram, a minha coluna foi para frente. Eu falei, estou tendo derrame, queria falar que estava tendo derrame e não conseguia. Queria me comunicar com a Fátima, não conseguia. Aí saiu um negócio daqui da barriga, um grito que não era da garganta. Veio do umbigo. Gigantesco, não me lembro o som. E eu fiquei no meio do negócio que eu não conseguia sair daquilo em transe. E o tambor, já não ouvia mais o tambor, ficou em silêncio. E era um tambor batendo alto. E a Fátima me contou. O tambor, sumiu o som. Eu não ouvi mais o som do tambor. E fiquei dentro daquilo.
Falei, morri. Agora eu morri. Porque minha cabeça ficou funcionando. Falei, eu estou morto. Não consigo me mexer, não consigo ouvir nada, não consigo abrir meu olho, não consigo andar. Morri. E agora, como é que eu vou chamar minha mulher? Quero gritar socorro, não conseguia. Quando eu consegui me ver, estava no colo da mãe Beata. A mãe Beata chorando e disse, eu vi Oxalá entrando em você. Foi aí que eu comprei esse terreno e construí o terreno. Qual ano? 2001. 2001. O senhor tinha noção, ou alguém tinha falado dessa missão? Sim. Bamila falou comigo. Mas eu falei que só... Mas como Oxalá não veio em mim, aí eu fiquei desconfiado. Que eles fizeram alguma coisa contra mim. Como Oxalá não veio, como é que eu vou abrir um centro sentindo o que eu não senti? Que eu senti só lá. Como é que eu vou abrir no Brasil alguma coisa que não veio em mim? Depois que veio, ainda no candomblé, eu falei assim, no candomblé não vem. Eu fui feito no Xexê Laguá. Claro que eu sou raspado de candomblé também. Mas Oxalá que incorporou em mim, não foi no candomblé, foi no Xexê. E assim, Bilé. Aí a minha prepotência dizia, nunca que Oxalá do Essim Bilé vai se manifestar no candomblé, porque são dois Oxalás diferentes. Mentira. O Oxalá é um só, até dentro da igreja evangélica. Ele se adequa ao rito que se faz a ele. E ele me pegou no candomblé bonito. Como é que foi a construção disso aqui, o planejamento? Você pensava, você planejou, como é que foi? Aí nasceu uma entidade também na África. Oxalá deixou Mestre Raio do Sol, que quando eu botei a mim, eu pedia leite com açúcar, né? Eu quero leite com açúcar, leite com açúcar, leite com açúcar, que é o suposteria do candomblé. Mas não é bem herê pra gente. É uma outra coisa que eu não posso falar em público. Não é bem herê. Mas veio e ele instruiu a arquitetura do teto com 10. Ele construiu 10 abas, que foi por Ofim, pelo jogo de búzios. Ele quis aqui uma claraboia para que o sol nascesse aqui no meio. Só que tudo foi dado por eles. A arquitetura foi por mim. E fui fazendo. Foi falando, fui fazendo. E tendo resultado. O seu título na África, né? Você foi para a África, né? Recebeu esse título, o qual, né, você falou num telefonema depois de 10 anos, você foi questionado por que demorou tanto a chegar lá, né? Sim. E aí quando você chegou, como é que foi receber esse título? De missão cumprida, como o Olori. O primeiro título meu seria o Babalorixá, né? O Agenor Miranda, carro de Luô. Eu recebi o Olori de todos os orixás. Aí eu falei, caramba, missão cumprida. Uf, mal sabia eu que tinha uma escala gigantesca para subir ainda. Eu estava satisfeito, já tinha a missão cumprida já. Nunca almejei títulos e... Título não faz um sacerdote. Título não faz um sacerdote. Hoje no Brasil, né, há títulos semelhantes? Jeová Petu? Sim, que cuida da parte de Oxalá, ou que seja do caminho de Oxalá. Oluô, sim, deve ter muito. Muito Oluô, Olori. Eu não tenho conhecimento, mas deve ter bastante. Né? Babalorixás, é claro, né? E Oluô, Olori tem muito. Agora, rei no culto de Oxalá só tem Ouro Mundo. Não tem outro. Obá tem muito. Rei tem muito. Obá e Soru. Só tem 6 no mundo, eu sou o 6º. Na sucessão do Obá de Sul. Aonde estão os outros? Ah, não conheço. Mas está espalhado pelo Brasil, em vários países. Tem muitos Obás por aí. Rei tem muito. E qual é a sua missão com esse título? Além de apaziguar, né? Aí, bacana a pergunta, babá. A minha missão é compartilhar o divino que foi despertado em mim. É trazer para o outro a essência que está se perdendo. Porque
eu vejo que não todo o candomblé, mas parte do candomblé está muito mais sala, muito mais roupas e muito mais ensaios, perfurés, do que o Yaô encontrar com o divino dentro dele. Há uma preocupação muito maior de como vai ser a sala, a festa e o festival, do que o neófito se encontrar com aquilo que existe além de nós. Então a missão é resgatar o que tem além de nós, para as pessoas que precisam encontrar. O axé hoje, né? Como é que é a relação do axé com a comunidade? O axé hoje, eu Que fica aqui em Magé, né? Praia de Mauá, Magé. Hoje eu cuido de 98% de babalorixás e alorixás que abriram suas casas, que querem treinamento sacerdotal, sacerdotes antigos também, né? Então, a casa hoje é uma escola sacerdotal. É uma escola de sacerdotes. Trabalhar o divino sacerdotal. Isso em todo o estado, e você também atende pessoas de outros países? Outros países, muitos países. Eu tenho iniciado na Argentina, Estados Unidos, no Canadá, Alemanha, França, Bélgica. Cuba, não. Uruguai. Tem bastante. E no Brasil, espalhado. As pessoas vêm aqui. Nesse caminho, né, que a gente fala sobre a sua trajetória, a gente observa que o senhor foi seguindo, né, o seu destino e se encontrando, se descobrindo, não é verdade? Aquilo que o senhor deveria conquistar, né, e de uma certa forma se empoderar, né? Como é que o senhor vê hoje, né, o William pro Obá Apetu? O que mudou? Olha, ok, o William não mudou nada. Continua questionador, espiritualista, com muita fé, com muita determinação. Isso eu tenho desde criança. O Obá Apetu me possibilita politicamente e socialmente, como eu faço parte do governo oficialmente de lei e fé, abrem portas para eu falar com mais fluidez sobre o nosso culto e com a importância do nosso culto na vida das pessoas e explicar e desdemonizar, não sei se existe essa palavra, o nosso culto, dizendo que Exu não é Satã. E nós, inclusive, não acreditamos em diabo. Diabo são as suas ações negativas que vocês fazem dia e noite. Com as nossas, minhas, ruins, se fizermos. Como é que você vê hoje a situação do candomblé, das nossas tradições no Brasil, por exemplo, né? Um país onde a gente fica à mercê da exclusão de políticas públicas, né? Que a gente vê grupos organizados avançando, a gente cada vez mais, de uma certa forma, de lado, né? E sem reconhecer a importância, por exemplo, da política para as nossas tradições, né? E aí vem essa questão da difusão da cultura, que a gente vê hoje ações sociais e uma série de coisas sendo financiadas por governos, né, por políticos, e nós, infelizmente, à mercê disso por conta de não nos posicionarmos e vivermos na invisibilidade. Perfeita pergunta. Invisibilidade, porque o negro brasileiro, diferente do negro americano, eu também sou negro americano, o negro brasileiro, eu percebo que existe um resquício ainda da senzala. Ele acredita que ele não pode ir muito além. Ele se prende no medo do racismo ou no medo de se impor. Acaba ele, né, o negro brasileiro, ele fica muito à mercê dele mesmo. Ele não se sente incluído. Então ele não bota o pé para se impor dentro de uma cultura, dentro de... Peraí, eu existo, não é bem assim. Então está faltando isso na pessoa, no ser humano. Dentro da religião,
usando a religião em prol do coletivo, é o que está faltando também. Agora, babá, eu não vou entrar em mérito aqui, mas eu sei que vou criar uma polêmica do que eu vou dizer. Vamos supor, eu pai de família, busco o divino, de um país católico, cristão, que é o Brasil. Não é laico. O Estado é laico, mas não tem nada de laico nesse país, né? Só constitucionalmente falando. E eu levo o meu filho para um centro de macumba, para tomar uma bênção lá de uma entidade, de orixá. Aí eu escuto que aquela entidade é diabo, 777 são 7 diabos, que aquela entidade veio do inferno, que a outra levou 7 facadas, que a outra é prostituto. Eu vou ficar muito assustado. Como é que eu vou criar o meu filho num ambiente do qual a própria entidade instiga uma situação dessa? Eu sei que é cultural, eu sei que a entidade acontece. Mas quem está de fora, e nunca pisou no terreiro, nunca pisou no centro, e não sabe o motivo pelo qual se cantam certas cantigas como essa, nós acabamos dando força para o evangélico dizer que somos do demônio e ganhar dinheiro, ficar milionários expulsando os falsos demônios da igreja. Eu não acredito que um demônio vai se submeter a incorporar para ser expulso esse demônio inteligente. Que demônio é esse? Burro, vai lá para ser expulso. A igreja acaba criando muita força porque nós acabamos dando força à igreja pelo comportamento do suposto macumbeiro que demoniza a entidade e demoniza o orixá dentro do próprio terreiro. E com isso, como é que eu posso ter voz política? Se a política baseia-se muito na igreja evangélica, que votou em muitos políticos aí. Por quê? A igreja evangélica traz uma esperança, fala de amor, fala de Deus. Não fica invocando o demônio, a não ser para expulsar. Demônios que o macumbeiro levou para lá. Então, quem dá a ficha para o evangélico é a macumba brasileira. Nós temos que parar com isso. Temos que dar fim nisso. Porque nosso culto não acredita em diabo. Então, por que se invoca diabo em certos centros? O culto de orixá não existe diabo. Diabo é você matar o teu filho e jogar pela janela. Diabo é estuprar uma menininha de 1 ano de idade. Diabo é pedofilia. Diabo é fofoca. Diabo é intriga, é passar um por cima do outro. Diabo é a falta de caráter. Isso para mim é diabo. E para Ifá também. As suas ações, né? Hoje, eu estou vindo aqui pela primeira vez, estou conhecendo a casa e visualmente a gente vê uma casa muito sólida, né? Sim. As pessoas muito doutrinadas, né? E vejo hoje o senhor falando sobre algumas ações e projetos, né? Que serão implantados, sim, né? Com o intuito de mostrar a nossa cultura, sim, né? Porque sim, se a gente não mostrar, as pessoas vão continuar falando o que elas acham, exato, ou o que a sociedade diz de nós, né? Tem um projeto, né, para ser realizado, que é o Festival de Obatalá. São vários projetos. O Festival de Obatalá, onde o Balesum estará aqui em setembro, junto com o Balamó, que é o maior rei de Oxalá no mundo. Ele vem para poder mostrar Oxalá para o mundo, né? Ele está aqui no dia 27 de setembro, que a gente vai fazer esse projeto. Também estamos empenhados... Que é o Dia das Crianças, né? Dia das Crianças, né? Dia da pureza, né? Foi por acaso ou não? Não, foi a data que ele tinha. E por sinal, adorei. Foi a data que ele tinha. E tomara que tenha bastante criança, para a gente dar bastante brinquedo, bolo, festa, pula-pula. Todas as crianças da comunidade que venham. A criança é o que faz a gente viver, né? E o projeto Abafetu é um outro projeto. São escolas, é a escola que nós vamos montar profissionalizante. Vamos também ter um projeto de música. Vou até convidar o Nilu Bruno
para fazer esse projeto de música, tirar as crianças da rua, com música, com dança folclórica, empoderar as crianças. Dá oportunidade. Dá oportunidade. E eu, como falo inglês, e a nossa religião é inglês, fazer inglês o tempo todo, as crianças começam a falar inglês desde pequena já, para ter futuro nesse país. Então eu tenho muita vontade de incluir dentro desse projeto social. Agora, o festival, ele vai ser aberto, como é que as pessoas vão participar e qual é a programação? Se já está pronto, quais são as ideias? Olha, estou com uma parceria com uma das melhores promoters do Brasil, que é a Iá Anali, juntamente com Babalorixá Tiago, que é um fenômeno também, que juntos nós vamos trabalhar, né, para que esse evento seja um evento maravilhoso. Babalorixá Tiago de Oxum está na frente, junto com a Iá Anali, e outros também da minha equipe, da corte também, de Jeová Petu. Então vamos fazer um evento assim, aberto ao público, porém, eu vou precisar que preencham fichas, vou precisar de uma anamnese. Faça uma inscrição. Faça uma inscrição com os dados, né, direitinho, e será de muita segurança. E aqui não comporta muita gente, o templo é pequeno. Vai ser aqui. Será aqui no templo é Funaché. Em Magé. Em Magé, eu só consigo... Olha que honra da Baixada Fluminense, né? A Baixada Sim. Fluminense que tem o Festival de Oxum, né? Feito pelo Babá Elias, e agora o Festival de Obatalá. Não conheço outro festival de Obatalá aqui no Brasil. Não tem. Não tem. O Balesum me telefonou ontem, o rei, falou assim, olha, o Obatalá, ele não tem um festival no Brasil. Tem no Canadá, que eu vou participar agora em julho. No Canadá, estou indo para o Canadá. Tem no Canadá, tem na Alemanha. Olha aí, na Alemanha, no Canadá, tem o Festival de Obatalá. No Brasil será o primeiro festival oficial de lei fé, que será aqui no Efunaché. Então, todos os sacerdotes e sacerdotisas estão convidados e, por favor, o xalá é branco, roupa branca. Mesmo que a pessoa não seja da religião, se o seu amigo vier, peça ao seu amigo ou sua amiga para vir de branco, porque eu acho uma falta de educação muito grande. Uma pessoa que é da religião, quando vai no culto, em que o dress code é branco e chega de preto, ou a pessoa está com problemas, ou ela quer chamar atenção para ela. Infelizmente, nós não vamos permitir que entre pessoas que não estejam de branco no culto, vai ser um desrespeito ao Oxalá e ao rei de Oxalá que está presente. Como é que hoje está a sua relação, né, com pessoas que também desenvolvem um trabalho? A gente está vendo um crescimento, né, da cultura de mais raiz, né, africanizada, né? Houve alguns congressos internacionais de cultura de Ifá no Brasil, né? O último que aconteceu aqui no Brasil, se eu não me engano, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, que eu tenha conhecimento, né? E agora volta, né, essa cultura desses festivais, né? Como é que é esse movimento? Como é que você vê esse movimento e essa relação com a Nigéria? Eu vejo um movimento de muita celebração, muita festividade, muita alegria, mas eu não vejo profundidade do que é, do que estamos fazendo, quem é Ifá de fato, o que é orixá de fato. Os eventos, eles têm que ter mais didática para explicar o que é aquela celebração em torno, eu sei o que eu estou fazendo aqui, dançando e cantando. Então, o que o evento virou no Brasil? Um encontro muito bonito, de danças lindas, celebrações lindas, mas eu tenho medo de pronunciar uma coisa, que vira um carnaval brasileiro. Um carnaval de Ifá. Porque no momento que você dança, bebe e celebra, quando nós cantamos parabéns, nós sabemos por que estamos cantando parabéns no aniversário. É uma celebração. Quando há uma celebração no festival de Ifá comeu, teve o ritual Yorubá. Eu, quando rezo, eu traduzo o que eu rezo, explico o que eu rezo, explico o que eu estou fazendo,
o que fiz e por que faço. Porque eu mesmo nunca gostei de participar de ritual sem saber, entender o que está sendo feito. Eu não boto mão em cumbuca naquilo que eu não conheço. Não faço. Eu acho que poucas pessoas, ou muitas, pensam igual a mim. Tipo assim, o que eu estou fazendo? Estou dançando para quê? Qual o objetivo? Estou fazendo o que aqui? Acaba o festival terminando, a pessoa vai para casa feliz porque dançou, porque bebeu, né? Se divertiu. É mais um dia de festa. E o Brasil é um país de festa, de festival. Bahia é linda. A Bahia é sorriso de domingo a domingo. As festas populares, né? Você tocou nesse assunto agora e eu acho muito interessante, porque, por exemplo, o Presente de Iemanjá, na Bahia, né? A festa do dia 2 e aquela coisa na rua, a gente não vê. A gente vê, claro, as matérias falando e mostrando a sensibilidade das pessoas, mas a gente que é de axé, a gente sabe que a festa de rua, ela se tornou um carnaval. Sim, justamente. Ou seja, há uma simbiose entre o carnaval da Bahia, que já é festivo, com o sincretismo dos orixás. E acaba ninguém sabendo o que está acontecendo. Tudo vira uma festa. Dentro de Fá, eu acho importante fórum, explicações, elucidar, para depois celebrarmos o que entendermos. Aquilo que você entendeu, você celebra. Aí você celebra com vontade. Essa é a minha visão, né? Não sei se estou certo ou errado, mas... Sim. Mas é o que eu penso. Celebrar o que eu sei que eu estou fazendo. O Brasil é conhecido como a segunda África, no intuito de culto de orixá, né, de casas tradicionais que se formaram. Sim. Né? A gente tem casa aí de seculares, né, que preservam as suas tradições e que passam de geração a geração, né, como é o caso da Casa Branca, do Ocofonjá, da Casa de Oxumaré. Tem muitas casas que têm essa tradição e têm mantido, né, essas sucessões. Né? Como é que o senhor vê, né, pela sua experiência e vivência em África, né, o futuro do candomblé e dessas tradições no Brasil, com todos esses problemas que a gente vem enfrentando? A gente vê hoje, às vezes, políticos tentando impedir, né, ou embaralhar a nossa forma de culto, como sempre foi, e a gente, depois de tantas conquistas, a gente começa a perder algumas coisas. É claro que conquistar outras, mas ainda de uma forma muito nebulosa, né, muito difícil, com muita dificuldade. Como é que o senhor vê o futuro do candomblé e dessas tradições aqui no Brasil? O futuro do candomblé, ele só vai ter força através da educação, da explicação, dos exemplos e não demonizar mais. Porque isso a gente está dando força para que sejamos atacados. Ou seja, uma pessoa dá um testemunho: eu me iniciei por orixá, aconteceu isso e minha vida mudou. Há casos de pessoas que foram salvas de câncer, disso e aquilo, mas elas não falam. Elas dão testemunho da fé que ela teve na Yansan, no Oxum, no Ogum, no Oxaguian. O que o Oxaguian fez na sua vida? O que transformou em você? Então, como é que eu, que sou ateu, não conheço a sua religião, eu não ouço você falar nenhum testemunho, não ouço você falar nenhuma coisa boa que aconteceu na sua vida, por que eu devo conhecer o seu culto? Há outros cultos que as pessoas estão dando testemunho 24 horas. Que muitos nem são verdadeiros, mas eles estão afirmando. Muitos nem são verdadeiros, mas estão afirmando algo ali. E já teve muitos episódios de pessoas que foram contratadas, né? Tem. E já testemunharam isso para fortalecer aquele culto. Sim. É isso? Eu lembrei de outra coisa. Tem evangelhos contratados para incorporar o demônio, para fazer biquinho, ficar todo torto e para ser expulso. E já vi também casos de atores que dançam muito bem candomblé, o pai de santo contratar o Iaú Quadocho para compor a saída. Ele raspa um e bota 4 atores para compor o barco. Já viu alguma coisa assim? Em Minas Gerais.
em Minas Gerais, vou dizer onde não, mas foi lá, foi por lá. Agora, Babá, Rio de Janeiro, né, temos a Bahia, né, como a gente falou muito aqui, né, tem o Maranhão, mas o Rio de Janeiro é uma cidade tem uma mistura, né, muito nordestino, muita escultura, muitas tradições, né, e eu vejo poucas casas assim com essa referência em louvor ao Batalá, né, ao Oxalá, né, e agora, além desse trabalho que o senhor faz aqui, o festival, né? O senhor, além do festival, esses projetos sociais, o senhor pensa em expandir, né, para que mostre mais o culto de Obatalá, difunda Sim, mais claro. essa cultura? Claro, viajar o Brasil inteiro, as casas que me convidarem, né, me receberem bem, eu vou estar sempre levando o que é Oxalá, como aplicar Oxalá na vida. Esse é o segredo. A aplicabilidade de Oxalá no dia a dia. Como é que cultua esse orixá? Como é que canaliza esse orixá? Porque o Oxalá, ele é lento quando ele anda, porque ele é muito rápido. Então ele é lento para que a energia consiga acoplar, que é o orixá muito rápido, é o sol. É a velocidade da luz. É muito rápido. Bastante rápido. Então, o Oxalá que eu conheci na Floresta Sagrada em Sorô, não é o Oxalá que me apresentaram na Bahia. Porém, é o mesmo Oxalá. Está em todos os lugares. Todos os lugares. A forma de vê-lo, né? A essência de Oxalá. O senhor falou comigo que está há pouco tempo nas redes sociais, né? O senhor falou comigo que está há pouco tempo nas redes sociais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Porque é importante difundir a cultura. Sim. Eu sempre trabalhei fora das redes sociais. Nessa casa fazia 30 anos aberta, foi Funlaxé. Porque embora eu pareça, eu sou tímido. Não pode falar muito em câmera. Esse é um dos motivos. Mas também eu não tinha tempo, né? Porque pai, empresário, professor, sacerdote, morando em 2 países, viajando para lá e para cá, e não tinha tempo de fazer vídeo também. Agora que o Batalá determinou que eu falasse em nome dele para o mundo, eu estou usando o meio de comunicação para falar em nome de Batalá. Agora chegou a hora. Bom, a gente conversamos sobre bastante coisas, eu tenho certeza que essa será, né, essa será a primeira de muitas outras conversas, né? Informar todos os nossos seguidores e as pessoas aí também que acompanham o trabalho do Jornal Icapra, né? Agradecer a sua entrevista para o Jornal Icapra, né? Que vai sair na nossa próxima edição, acredito que semana que vem vai estar saindo uma entrevista com mais riqueza em detalhes, né? E mais algumas questões sobre a sua vida, né, sobre a sua trajetória, a sua experiência, que o senhor vai estar compartilhando com todos nós. Agora, nesses momentos finais, né, queria que você desse uma mensagem para todas as pessoas que nos assistem, não só sacerdotes, mas iaôs, abiães, aquelas pessoas que não são ateus, né, e que de repente vão assistir esse vídeo, né, uma mensagem para que essas pessoas pudessem conhecer um pouco sobre nós. Sim. Boru aboye, Irua daji oba, Obatala banta banta ni nuala, osu nuala, oji nuala, oti nuala, dide okoye mobo, eche, papapá. A mensagem que eu tenho é: nós não estamos sozinhos no universo. No momento que você se ver perdida ou perdido, saiba que aí dentro existe uma chama que precisa ser alimentada. Independentemente do seu culto, da sua crença, do que você acredita, escolha um caminho. Porém, se dedique a esse caminho para você poder também questionar o resultado. Agora, não questione se você não seguir. Siga o caminho, questione e tenha os seus resultados.
e baseado nos seus resultados, continue, porque a vida ela é feita de matar um leão por dia. Eu mato o leão de manhã, mato o leão à tarde, mato o leão à noite e um embaixo da cama, para eu estar sempre bem, ou me manter bem, na medida que meu Pai Oxalá, Ifá, Deus, todos os orixás, permita e me ori também. A minha alma tem que estar preenchida. E para isso, temos que guerrear. Determine. Essa é a minha mensagem. Axé, eu vou falar sobre algumas palavras, eu gostaria que o senhor me respondesse rapidinho, só para mim saber a sua opinião sobre algumas questões. Vaidade. Muito boa pergunta. No Odu Irosso Meji, vaidade. Quando eu fui coroado em 2008 como rei em Odera, eu tinha vergonha de usar coroa, de botar minha coroa, porque eu tinha medo das pessoas olharem mais para minha coroa do que para minha mensagem. Então eu tinha medo da minha vaidade ser maior do que as minhas mensagens. E eu fui controlando a minha vaidade, no sentido de que eu não posso me envaidecer por ser rei e lei-fé, e sim usar a coroa como um portal para chegar à divindade. Então isso não me envaidece, isso me enaltece, me enriquece, e me fortalece, e me afirma, e me deixa apropriado da minha busca desses anos todos. Família. Primeiro lugar. Deus, em primeiro lugar, e família. Meu filho, Bruno Becker, minha mulher, Fátima Cristina, é o meu apoio, minha família é minha vida. Graças ao meu filho, quando meu filho nasceu, meu filho carnal, quando ele tinha 1 ano de idade, que eu fui buscar o orixá. Porque eu queria buscar por ele. Eu jamais queria botar o Bruno, o nome dele é Funxadê, de iniciado, e ele é Babalaô, que é o Odutola. Jamais eu queria que ele fosse iniciado por estranhos. Porque se eu sei iniciar uma pessoa de Iaô, Xexê, eu sei da vida e sei caminhar para a morte, por que eu vou pegar meu próprio filho e dar para estranho? Então eu fui para a África, e no culto Xexê, quem inicia os filhos é o pai ou a mãe. E isso que me fez ir para a África também, inclusive. Por isso eu aprendi muito bem para raspar meu próprio filho, que hoje está com quase 30 anos de idade, 2 faculdades, não fuma, não tem tóxico, não bebe, não tem nenhum vício e é muito bem criado. Sucesso. Sucesso, ele é transitório. O meu sucesso é eu ter respostas diárias do meu bem-estar. Sucesso para mim é estar bem, me sentir bem, bem com meus amigos, bem com a minha família, bem com as pessoas ao meu redor, é poder sorrir. Esse é o meu sucesso, é estar feliz. Porque o que é sucesso? Ser rico. Tem tanto rico que não sabe nem rir. Ser pobre, tem tanto pobre também que nem rir. Então, tanto pobre quanto rico, ambos têm depressão. Então, ter sucesso é estar pleno dentro de mim, o meu espiritual. Humildade. Humildade é saber o momento de falar, o momento de agir. Humildade é não ser burro, é ter sabedoria. Saber ouvir, entender, compreender, mas nem tudo concordar. Mas saber a hora de retrucar e a hora de se posicionar. O perdão. Perdão. Olha, perdão é uma coisa difícil para mim. Por quê? Eu não perdoo um estuprador. Eu não perdoo um pedófilo. Eu não perdoo quem entra na sua casa, mata toda a sua família para roubar um celular. Porém, eu compreendo que esses seres existem. E compreendo que nós temos que nos defender e talvez até rezar para que ele melhore na vida dele. Agora, eu não consigo perdoar. Pegar um bebê de 8 meses, ver um homem estuprando um bebê de 8 meses e matando ele, jogando na lata de lixo. Eu vou ser sincero, eu não vou perdoar isso. O que te deixa feliz? Meu orixá, minha espiritualidade, é o que me deixa feliz. Bom, começamos aqui, né, com o nosso amigo
podemos dizer assim, nosso amigo, Claro. nosso irmão, Claro. nosso pai, né? Obá Petu, não é isso? É um prazer. Essa pessoa formidável que eu tive a honra de entrevistar e de somar essas entrevistas, de mais entrevistas que a gente tem no nosso canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial. Amanhã a gente está baixando esse vídeo para que vocês possam acompanhar essa entrevista e rever, né, e compartilhar com amigos, para que a gente possa estar conhecendo um pouquinho mais dessa experiência grande que foi compartilhada com todos nós hoje, que com certeza a gente vai estar divulgando muito mais aí desse nosso rei. Obrigado. Gratidão, muito obrigado. Babá, foi um prazer, sua simpatia, sua luz, né? Você expande como o nosso Pai Oxalá. Axé. Axé, gratidão. Bom, Salvou para permanecer? depois vamos cortar algumas coisas aí. Tem coisa para cortar ainda. O som ficou um pouquinho baixo, né? Mas eu estava Você aumentando